Não vou dizer que jogou bem, porque nós tivemos falhas que foram cruciais, naturalmente, para a gente tomar alguns gols, né? Então, é difícil da gente falar que jogou bem diante de um resultado adverso, um resultado ruim. Mas não tenha dúvida que a equipe ela não se rendeu de forma nenhuma, ela acreditou, nós tomamos um gol muito cedo, né? Então isso mudou completamente o nosso planejamento. Nosso planejamento literalmente era fazer com que o Corinthians ficasse em cima da gente, realmente fazendo uma marcação linha alta e que a gente aproveitasse os espaços que eles dariam, porque é uma equipe que tem muita dificuldade num posicionamento ofensivo. Se eles ficarem realmente dentro do nosso campo, eles dão muitas oportunidades para a gente no contra-ataque, mas com o gol tomado a gente teve que sair, conseguimos fazer o empate já no finalzinho do primeiro tempo e mais uma vez tomamos um gol com 5 minutos aproximadamente ali do segundo tempo e que atrapalhou mais uma vez o nosso planejamento para o segundo tempo. E aí tomamos o terceiro, né? E para correr atrás de um resultado como esse não é simples assim, mas tivemos fôlego, tivemos organização, fomos corajosos para jogar um pouco mais à frente, em cima do Corinthians, fizemos um jogo de razoável para bom no segundo tempo e que a gente poderia com certeza ter saído com um placar pelo menos aí de 3-3. Infelizmente não aconteceu. Eu acho que o determinante no jogo foi a qualidade individual dos jogadores do Corinthians. A gente viu que acertar aquela bola que o Roger Guedes acertou, acertar a bola que o Renato Augusto acertou, assim, a gente, tudo bem que a gente estava no segundo gol, a gente tomou um contra-ataque, a gente estava com a bola no nosso pé, a gente acabou tomando um contra-ataque e demos a oportunidade do Roger Guedes fazer o facão, fazendo 1-2, né? Já no terceiro gol. No segundo gol, o gol do Renato Augusto, a gente estava se posicionando e acabamos, foi exatamente nesse segundo gol que a gente tomou o gol de contra-ataque. E isso tirou completamente, desestabilizou nossa equipe. A gente conseguiu ainda se achar dentro do jogo, conseguimos fazer o 3-2 ali, mas infelizmente não foi suficiente. O mais importante é que eu não tenho dúvida de que nós vamos alcançar nosso objetivo. Então faltam ainda, né, esses 6 jogos e a gente vai dentro desses 6 jogos jogar a nossa vida para que a gente mantenha o Dourado na primeira divisão. Douglas do RD News, boa noite Jorginho, analisando o desempenho, foi justo o resultado? Bem, acho que não, porque a gente fez por merecer, principalmente no segundo tempo, o empate. Mas, como eu falei, a gente pecou numa coisa que nós somos muito bons na parte defensiva. A gente realmente, assim, nos 2 gols, o segundo e o terceiro, a gente não estava bem posicionado. Claro que no segundo a gente tomou um gol de contra-ataque, mas no terceiro a gente poderia ter evitado, com certeza, aquele gol. E a gente vai melhorar com certeza, porque é muito forte a nossa equipe defensivamente falando, a gente monta as nossas 2 linhas de 4, mas mesmo assim, com todos os erros que nós tivemos, eu assumo a responsabilidade, naturalmente, como treinador, eu assumo a responsabilidade dos nossos erros, mas acho que a gente com certeza vai alcançar nosso objetivo e vamos ganhar os próximos jogos. Pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN aqui de São Paulo. Jorginho, hoje em alguns momentos, especialmente enquanto o placar marcava 1-1, o jogo ficou muito aberto. Os 2 times atacavam e quem recuperava a bola tinha bastante espaço na intermediária. Isso estava dentro dos planos do Cuiabá? Era o jogo que o Cuiabá queria para hoje? Não, principalmente no segundo tempo. A gente fez o gol já no finalzinho do primeiro tempo, então não deu nem muito tempo para a gente, vamos dizer assim, jogar dentro do Corinthians. A proposta era justamente a gente, já no segundo tempo, já fizemos um 4-3-3, tiramos o Camilo, colocamos o Max veio pelo lado direito, a gente organizou a equipe dessa forma, com o Max, Gênison e Cleison pelo lado esquerdo, e ali fazendo o tripé junto com Max, Gava, PP e Yuri. E aí acabamos, infelizmente, tomando aquele segundo gol muito rápido, mais uma vez tirou completamente a nossa possibilidade de jogar no erro do Corinthians. Pergunta agora do Liberati. Jorginho, hoje o time jogou muito bem, na minha opinião, e se você acha que o Cuiabá ainda corre risco? Corremos, a gente ainda não está livre, não somamos a pontuação necessária, que a gente sabe que é de 43 a 45 pontos.
A gente precisa ganhar alguns jogos, sim, desses 6 que a gente tem, principalmente com a vitória no jogo passado do Juventude. Isso diminuiu de 9 para 6 pontos, e o Juventude vai pegar a Chape agora. É claro que a Chape já vem demonstrado assim, uma melhora, né? Os jogadores estão mais dispostos a projetar alguma coisa boa já para o próximo ano da segunda divisão. A gente acredita que eles vão dificultar bastante o jogo para o Juventude, e isso facilita. Uma derrota, por exemplo, como aconteceu hoje do Grêmio, naturalmente deixa a gente numa condição boa, mas se o Juventude ganhar, já começa a incomodar, porque o Juventude tem um jogo a menos do que a gente. Então, por isso que a gente precisa somar pontos. Alexander Vieira, do Bola VIP. PP está como titular por quase toda a campanha. A gente vê nas redes sociais uma divisão dos torcedores entre aqueles que gostam e outros que não são muito fãs do jogador. Queria que você explicasse a importância dele taticamente para o time e as qualidades que fazem dele ser titular. O PP. Bem, ele demonstrou o quanto ele é importante. É um jogador que marca forte, é um jogador que chega, consegue finalizar. Ele vinha tentando nos jogos passados finalizações de fora da área. Hoje ele foi extremamente feliz naquela chapada que ele deu, né? É um jogador importante. A gente precisa entender que nós temos um grupo, um elenco bem enxuto, né? Com jogadores com qualidades diversas, e que a gente precisa aproveitar os jogadores de acordo com a qualidade que ele tem. Então o PP é um jogador que tem sido, sim, muito importante para nós, para a nossa equipe, e estou gostando dele como titular, com certeza. Wesley Santiago, do Olhar Direto. É raro um jogo em que o Cuiabá toma 3 gols. Parece que é a primeira vez que o Cuiabá toma 3 gols neste Campeonato Brasileiro. Primeira vez que a gente também perde 2 jogos seguidos. A gente nunca tinha perdido 2 jogos seguidos, né? Ao que dá para atribuir essa partida com 5 gols. Noite iluminada do Renato Augusto, ou alguma falha do que foi pedido por você para a equipe? Os gols no início do primeiro e segundo tempo atrapalharam? As falhas a gente sempre comenta individualmente, quer dizer, individualmente não, em conjunto, dentro do nosso grupo, né? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, que a responsabilidade é toda minha, toda do treinador. Então, se tem alguém, por exemplo, culpado por ter perdido os 2 jogos, sou eu. Né? Então eu vou conversar. A gente teve falha de posicionamento, teve falhas em alguns momentos, e senão não sairiam esses 3 gols, mas a gente, mesmo assim, eu falei isso com os jogadores no vestiário, que a gente não se rendeu diante das falhas que nós tivemos. A gente conseguiu superar essa situação, e a gente buscou em todo momento um resultado positivo, pelo menos um empate. Fernando Soares, do Olho no Esporte. Jorginho, nas últimas rodadas o Silvinho viu utilizando o Renato Augusto ora como falso 9, ora como pivô. Podemos dizer que a volta dele para a posição de origem ali no Clássico 10 te surpreendeu, já que os 3 gols do Corinthians teve a participação dele? É um jogador extremamente inteligente. O Silvinho foi inteligente em colocar o Jô, porque sustentou a nossa zaga. A gente sabia que o Renato Augusto ele sai muito da área, então isso naturalmente ia dificultar um pouquinho para a zaga, mas em compensação a gente não teria muita bola, por exemplo, do Jô, como ele fez, fazendo pivô. O Renato Augusto não é esse jogador, um jogador que já se movimenta mais, e ele foi inteligente em colocar o Jô, porque dificultou bastante para a nossa zaga. Eles tinham aquele homem realmente que faz o pivô, que consegue fazer tabelas, e dificultou bastante, principalmente para a nossa marcação homem a homem, no tiro de meta dele, dificultou bastante. A gente conseguiu tomar algumas bolas, mas a maioria das bolas foram bem difíceis para a gente, porque eles já saíam já numa situação de construção desde o início, já ligando com o Jô. Então, Renato Augusto, literalmente, ele fez a diferença hoje pelo nível técnico que ele tem. André Cavalcante, da TV Centro-América. Mesmo com as dificuldades, o Cuiabá conseguiu ocupar o campo adversário em vários momentos. Como você avalia o feito de começar o jogo hoje com Rafael Gava? E no segundo tempo, Gava e Max provaram que podem jogar juntos para que o time consiga atacar. Como atacou o Itaquera, esses 2 jogadores aí? São jogadores importantíssimos. O Gava é um jogador que tem uma bola parada fantástica. Aconteceu isso no segundo gol nosso, com excelente falta cobrada dele. É um jogador forte, um jogador que tem um espírito assim de luta, de guerreiro impressionante, se posiciona muito bem, um jogador que consegue, mesmo alguns duvidando, mas consegue muito bem jogar de costa. Tem sido extremamente importante. Quanto à titularidade dele ou de qualquer outro jogador, seja do Felipe, isso é uma decisão nossa, interna, da nossa comissão técnica. O mais importante é que eu tenha um Gava e que eu tenha um Felipe no nosso grupo.
Pergunta agora do Olímpio Vasconcelos, que é do Globo Esporte. O Cuiabá teve mais posse de bola que o Corinthians e uma posse sendo vertical. Claro que a vitória não veio, mas mostrou que o time não tem apenas uma forma de atuar. Isso dá motivação para o time alcançar a pontuação necessária, que é sair fora da zona de rebaixamento, Jorginho? Com certeza, porque para muitos a gente está além das expectativas. Eu nunca achei isso, eu achei que a gente vai alcançar, inclusive, além da permanência, a gente pode ainda brigar ainda por uma Sul-Americana, porque fica muito próximo, né? No momento que você fica fora da zona de rebaixamento, você está muito próximo ali até 12º, quem sabe até 13º colocado ou 14º, porque com aquilo que vai acontecer na Libertadores, na classificação para Libertadores e até mesmo da Sul-Americana, pode isso acontecer. Então, eu acredito muito de que a gente vai conquistar o nosso objetivo, eu não tenho dúvida disso. Eu falei com os jogadores, assim como eu estou aqui respirando e falando com vocês, eu tenho certeza absoluta que nós vamos permanecer. E para muita gente que não acreditava que a gente poderia estar lutando, a gente está, se eu não me engano, em 12º, né? Ou 12º, então poderíamos estar, para muita gente, numa situação completamente diferente, mas acredito muito que a gente vai alcançar o objetivo. Jorginho, para terminar, Oliveira Júnior do site do jornal A Gazeta, foi você que pediu a escalação do Walter? É claro que a gente conversa, eu e o Cristiano, a gente sempre troca ideia, um dia após jogo, vai acontecer isso amanhã, e aí a gente conversou e falou, é um momento importante. A gente, de forma nenhuma, a gente teria, por exemplo, qualquer tipo de desconfiança. A gente acredita muito no João. O João Carlos é um excelente goleiro, mas era um momento, e é um momento especial do Walter. Jogar contra o Corinthians, por exemplo, a equipe que ele jogou durante muitos anos, num momento fantástico que ele está, e a gente ainda teve uma dificuldade maior, porque o nosso terceiro goleiro, né, que é o Matheus, ele está operado, então teria que ser o Bretas, que é muito jovem, é um bom goleiro, mas assim, a gente estava preocupado, de repente, do João machucar, e a gente tem que entrar num jogo como esse, do tamanho que é jogar aqui em Itaquera, com a torcida do Corinthians, e uma pressão muito grande. Então, não tenha dúvida que a gente chegou ao acordo de que era muito bom contar com o Walter, e a gente ficou super feliz com isso, com certeza um goleiro que tem feito um grande trabalho com a gente, garra muito, e se Deus quiser, a gente permanecendo na primeira divisão é o nosso goleiro para o próximo ano, junto com o João Carlos, Matheus, Bretas.